Já estamos de volta para o último bloco com Hora Geral. Estamos conversando com o Flávio Brown Fiorda. Ele é médico psiquiatra e presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. O Fernando Silva de São Vicente, Flávio, pergunta, pela teoria da reencarnação, cada vez que a pessoa nasce, ela vem para purificar, para evoluir ou para viver um karma? Olha, meu amigo, todos nós aqui estamos na mesma escola do aprendizado da vida, né? Então, quando a gente tem a tendência à humildade, a aprender, a ter a consciência de que, na verdade, nós somos muito pequenos nesse planeta, mediante a grandeza de Deus, não importa se você está passando um momento agradável, ou fácil, ou difícil da sua própria vida, porque tudo é aprendizado, né? E a questão kármica, como a gente estuda, na verdade é uma programação de uma vida, é uma programação reencarnatória. Então, o fulano vai ser, nessa vida do sexo masculino, vai ter tal profissão, vai ser filho daquele pai, daquela mãe, vai se casar com aquela mulher, vai ter tais filhos, etc, etc. Isso é um karma, é uma programação reencarnatória. Não é necessariamente karma algo ruim ou pesado. As pessoas veem assim, o karma sempre com uma pessoa ruim. Não necessariamente, né? Então, faz parte da minha programação reencarnatória, às vezes, passar por situações difíceis ou aparentemente difíceis, para que eu possa aprender a superar. É como se fosse uma escola, eu tenho que medir o conhecimento passando por provas. Sim. Eu não posso passar de ano sem fazer prova. E a vida é uma sequência de várias provas. Agora, né? Flávio, eu tenho um aspecto, vamos supor, uma pessoa fez uma terapia e ela viu que no passado ela era um criminoso ou uma criminosa, ou que de repente era uma prostituta, e ela descobriu e voltou dessa terapia, ela acaba caindo na real e se livrando, eu não sei se é a palavra correta, seria o karma, porque a gente acabou de falar, ou desse peso do passado. A pessoa, ela se torna uma outra pessoa, ela larga esses vícios, por exemplo, essa prática? Douglas, é assim, nós temos normalmente na vida presente uma tendência mais à bondade, porque a teoria da reencarnação é um processo de aprendizado constante. Isso significa que na vida presente, ou melhor, na vida passada, eu posso ter feito coisas que hoje eu não faria. Por exemplo, matar, roubar, etc. né? Então, em hipótese, eu posso ter feito essas coisas no passado e descobrir um processo de regressão. Mas se eu vier a descobrir uma coisa dessa, é para o meu aprendizado para o presente. Não é para julgar a mim hoje, nem julgar a mim lá atrás. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma tendência de ser muito explosivo, impaciente, agressivo, etc. Então, eu descubro numa vida passada que eu matei algumas pessoas. Hoje eu não mato, porque a minha consciência não permite que eu faça. Hoje eu tenho vontade de voar no pescoço, por exemplo. Quando eu fico irritado... Diminuiu a ira. Quando eu sou contrariado, né? Muitas vezes. Então, todas as vezes que eu me pegar parecido no presente, com aquela vontade que eu já pratiquei lá atrás, de um ato que hoje eu não faria mais, eu vou lembrar daquela regressão, daquele meu personagem, para usar a meu favor na vida presente, para ter a tolerância, para respeitar a opinião contrária à minha, para treinar a brandura, a fé, a resignação, a força de vontade. Eu vou usar aquela informação do passado para que eu possa aprender a ser um ser humano melhor no presente. Agora, Flávio... Sem puritanismo, porque tendências, defeitos, todos nós temos, mas é um esforço para evolução. Flávio, por exemplo, quem que procuraria ou quem procura a terapia de vida passada? É uma pessoa que vai de livre e espontânea vontade ou, de repente, tem ajuda de um amigo, de um familiar, que acaba levando essa pessoa para tentar recuperá-la ou fazê-la uma pessoa diferente após a terapia? Douglas, assim, no consultório de psiquiatria, às vezes as pessoas vão por livre vontade, ou vão forçadas, ou trazidas por um parente, por uma esposa, por um amigo, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito de buscar o médico psiquiatra, porque acha que é médico de louco, aquela velha fama. Sim. Nós somos médicos de pessoas que estão com problemas emocionais leves, moderados ou graves. Problemas psiquiátricos. Enfim, né? Então, na avaliação médica, numa primeira consulta ou com um psicólogo, enfim, ele vai perceber a queixa do paciente, se é indicação para regressão, se é o melhor momento da vida dele para trabalhar com regressão ou busca-se a terapia convencional sem a regressão. Aí cada caso é um caso. Então, nós costumamos dizer que quem quer
buscar a psicoterapia deve ir pelas próprias pernas e querer fazer, né? É aquela vontade de amenizar e entender, amenizar a própria dor e entender o porquê que ela está acontecendo. O que eu tenho que mudar em mim para que aquela dor abrande, pelo menos. Flávio, não buscar culpas externas, sim, né? A partir de que idade uma pessoa pode passar por uma terapia? Normalmente da adolescência à vida adulta, em alguns casos raros até na infância, que a gente faz com uma outra técnica, né? Mas o adulto médio geral busca. Idoso? O idoso também. Lógico sim. que tudo isso, você falou até no bloco anterior, passa por uma consulta médica. Prévia, né? exatamente, para ver se é caso de aplicarmos esta técnica, se tem maturidade para entender o que é a teoria da reencarnação ou não. Eu queria que você revelasse aqui rapidamente um caso que surpreendeu você após uma terapia. É óbvio que o Flávio não vai falar o nome, não vai citar. Sim. Tipo, eu queria que você relatasse rapidamente, após uma terapia que não é uma única sessão, você falou que São demanda várias. 16 meses, né? São terapias quinzenais. O que mais te chocou nessa experiência que você teve após uma terapia? Um exemplo que me deixou bastante emocionado até foi uma moça que buscou uma ajuda psicoterapêutica para uma intensa dificuldade em emagrecer. Realmente ela era muito grande, né, com sobrepeso, tinha uma estrutura óssea muito grande, né? E ela queria entender por que da sua tendência compulsiva a se alimentar. Então, numa das vidas que ela teve a permissão de saber do seu próprio passado, ela torturava pessoas, deixando pessoas morrendo de fome. Então, uma coisa ligada à outra. Ela tinha uma tendência compulsiva a se alimentar hoje por ter morrido de fome numa outra vida. E a mesma tendência compulsiva por culpa, por ter feito mal a outras pessoas. E ela estava se punindo inconscientemente, lógico. Então, a gente viu uma ligação direta entre o seu hábito de hoje e essas histórias do passado. E ela, obviamente, tinha uma dificuldade de se relacionar, não arrumava um parceiro para amar, para ser amada, né? Mas o que mais surpreendeu no caso dessa moça foi que, numa das vivências passadas, ela se viu no mundo de prostituição, onde ela usava o sexo à torta à direito, sem um sentimento, né, de uma troca boa, né? Simplesmente vivia desse mundo. E quando ela abriu os olhos, ela voltou, né, dessa viagem no tempo, como a gente chama. Ela falou: Flávio, eu acho que se eu tivesse um corpo esbelto hoje na minha vida presente, eu poderia estar caindo na mesma tentação de fazer isso que eu fazia nessa vivência passada que eu descobri no mundo de prostituição. Então caiu uma grande ficha para ela do amor e não do sexo fácil, como ela havia praticado nessa outra encarnação. Então, quando cai essa consciência de que ela precisa modificar-se no seu íntimo, no seu caráter, nos seus valores como um todo, ela entendeu que, na verdade, o que ela buscava nos relacionamentos era mais o lado da sedução, não o lado do amor. Então, ela conseguiu equilibrar essas duas coisas e arrumar um companheiro e ser feliz com ele, independentemente do peso que ela estava, porque o amor próprio é que prevaleceu. É um caso muito interessante. O que você falou, uma coisa interessante, Flávio, é que às vezes as pessoas elas não encontram uma resposta. Elas praticam, elas comem exageradamente, elas são as pessoas, às vezes, estúpidas, grossas, umas pessoas introspectivas, mas elas... Tímidas, o inverso, ou seja, elas acabam não sabendo. E pelo relato que você falou dessa terapia, o mais importante é que a pessoa descobre, através dessas sessões, aquilo que está atrapalhando, aquilo que está literalmente travando a sua existência aqui na Terra. A gente explica para os pacientes assim, que em regressão, nem sempre você vai saber aquilo que você vai gostar de saber, mas você vai saber daquilo que você precisa saber para se libertar dessas amarras, como você falou. Flávio, eu tenho ainda alguns minutos, mas tem mais uma pergunta pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. A Tereza Souza, do Boqueirão. Quando termina a reencarnação? Qual a última etapa? Puxa, minha querida, não sei essa resposta, porque o aprendizado é eterno. Eu acho que há várias moradas na casa do Pai, né, como disse Jesus, né? E com certeza o aprendizado é infinito. O Nivaldo Soares, da Pompeia. O Brasil não consegue evoluir politicamente, nascer aqui é karma.
Aí eu acho que ele já foi... Bom, se a gente pensar na natureza, o Brasil é lindo, maravilhoso, Nossa. mas nas condutas humanas, como qualquer país, tem as suas falhas, né? Em outras palavras, será que muitos políticos precisariam passar por terapia? Ah, sem dúvida, todos. É só uma opinião, né? A Mariana Pereira, do Marapé, a última pergunta: como o Espiritismo explica o homossexualismo? Seria um karma de vidas passadas? Puxa, minha amiga, esse é um tema muito polêmico, né? A sexualidade... Eu acho que os minutos que faltam são poucos. Não daria tempo, né? Mas é uma hipótese, sem julgar nada nem ninguém, né? A gente é a favor do amor, com todo respeito às pessoas que são heterossexuais, bissexuais ou homossexuais, mas algumas tendências da sua afinidade, a reencarnação pode ser uma hipótese de resposta. Tem relato de homossexuais que fizeram terapia e que assumiram o seu sexo? Sim, há relatos sim, e nem todo homossexual busca a TVP para tratar da sexualidade. Então, ele trata de um medo, de uma fobia qualquer, de uma depressão, né? Agora, se a pessoa está incomodada com a sua sexualidade, ela vai buscar uma ajuda numa psicoterapia normal. Nós temos mais perguntas, mas estou em cima da hora. Eu quero que o Flávio já se comprometa a retornar outras vezes aqui no Hora Geral. E antes dele se despedir, parece que você já ministra há alguns anos um curso aqui na universidade, é isso? Exatamente, né? A Associação Médico Espírita de Santos é parceira aqui da Unisanta há 18 anos. Nós temos um curso de Ciência, Saúde e Espiritualidade, todo sábado à tarde. É o primeiro curso de extensão universitária do Brasil. Ótimo. A Unisanta tem esse pioneirismo, né? Então começa dia 7 de março, faz a inscrição na pós-graduação aqui na Unisanta. Tem um custo simbólico de R$ 25,00 ao mês, acessível, aberto ao público em geral. Nós já estamos com 60 matriculados, estamos na 10ª turma. Nós somos em 12 professores profissionais de saúde, falando de ciência, saúde e espiritualidade. Fica o convite aqui ao pessoal de casa. Tá certo, Flávio. Eu quero agradecer a sua participação, quero que você retorne outras vezes, porque o tema é muito importante e uma das razões de ser do Hora Geral é justamente de levar a informação ao público telespectador, e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu julgo muito importante todo tipo de terapia que possa ajudar o ser humano. Sem dúvida. Nós estamos vivendo momentos que eu julgo momentos difíceis. Somos jovens, mas Sim. somos preocupados por aquilo que a gente vê, pelas manchetes de jornais, pela convivência com o dia a dia. E eu sempre sou otimista e penso assim: Flávio, a vida é tão maravilhosa, por que será que as pessoas não encaram isso, né, de uma forma positiva? Pois é, aquele imediatismo do prazer imediato, o egoísmo ainda prevalece, né? Flávio, muito obrigado. Continua mais um pouco com a gente. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o Flávio Braun Fiorda, ele é médico psiquiatra e presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Muito bom, um tema interessante. Este é o Hora Geral. Quero aqui deixar os parabéns para os aniversariantes de hoje. Meu amigo Ademir Quintino, santista. Ele está um pouquinho gordo, tem que fazer uma atividade física. Quintino, parabéns, felicidades o Zuca Souza, o Lohan Menezes, a Regina Hollenberg, Débora Martins, a Yara Souto, a Regina Célia Moreira, hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Regina Célia Moreira. A Juliana Xavier Cravo também, hoje completando mais um ano de vida. Se você também está fazendo o aniversário, parabéns, felicidades e um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã às 7 da manhã. Tchau.